Lá de, uma Paraguai. Que engraçado, né? Eu saí de São Paulo, certo? Fui para Santa Catarina e achei uma paraguaia, né? Que coisa, né? Porque ela do Paraguai. Vamos lá. Queridos, que alegria poder estar aqui novamente com vocês. É claro, a gente gostaria de estar na igreja, mas louvado seja Deus que ainda temos esse recurso, né, do Zoom, que nos ajuda nesse momento aí de pandemia, nesse momento ali desse vírus que não está com controle, estarmos seguros em nosso lar, mas não deixarmos de ouvir a palavra de Deus. Como a Mariane falou, hoje nós estaremos aqui na quarta-feira, no sábado, dia 20, dia 21, tá bem? E depois dia 24. Aí nós retomamos dia 27 até o dia 2 de abril com a Semana Santa. O nosso desejo é já estar no dia 3 de abril na igreja, se tudo correr corretamente. Então, a gente estará encerrando a Semana do Calvário na igreja e entregando também os brindes para os irmãos da igreja e também para os seus interessados, ok? Os brindes que serão distribuídos aqui, sorteados na Semana do Calvário. Queridos, então vamos estudar a Bíblia, por isso que nós estamos aqui. Vamos ver o que Deus tem a nos oferecer nesta noite. Mas antes, vamos orar. Querido Pai, mais uma vez a sua palavra vai ser aberta. Permita que o nosso coração também que seja influenciado pela bênção da sua palavra e o toque do seu santo e bom Espírito. Continue conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, ele realizou centenas e centenas de milagres. Tanto é que no finalzinho do livro de João, se todos os milagres fossem relatados aqui, não teriam livros suficientes que poderiam compor todos os milagres de Jesus. Ele fez muito mais do que são mencionados aqui na Bíblia. Mas nós iremos meditar em um dos milagres que Jesus fez. E eu peço que você abra a Bíblia em Lucas, capítulo 7, se você tem a Bíblia aí no seu celular, ou se você tem a sua Bíblia ali impressa, Lucas, capítulo 7. E vamos ver aqui a partir do verso 11 até o verso 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Quais são as lições que podemos extrair desse texto? E você vai realmente aprender nessa noite. Olha o que eu leio aqui. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando-os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Nós vivemos hoje, irmãos, o drama da explosão demográfica. Hoje nós moramos numa grande cidade chamada São Paulo. Esse texto aqui que nós lemos, ou esse milagre, aconteceu numa cidade, não tão grande como São Paulo, mas uma pequena cidade, a cidade de Naim. Então, podemos dizer que esse milagre é um milagre urbano, porque aconteceu numa cidade. Agora, o que realmente aconteceu ali, naquela cidade, ou na entrada daquela cidade? Você percebe que o fato se deu na porta de uma cidade, onde multidões se cruzaram. Você percebe aqui que há duas multidões que se cruzaram. Uma multidão eufórica, messiânica e feliz, e a outra derrotada e infeliz. Se você perceber, é assim na nossa cidade, na nossa igreja, no meio desse entra e sai, há sempre duas multidões, há sempre dois polos.
dois tipos de coração, um feliz e outro angustiado. E existem também, irmãos, dois tipos de pessoas. Aquelas que se abatem, se definham, se desesperam diante dos problemas. Aquelas que conseguem enfrentá-los e dão a volta por cima. É assim na nossa vida. Sempre nós iremos encontrar dois tipos de multidões, sempre dois tipos de corações, dois tipos de pessoas. Aquelas que se abatem, se definham e se desesperam diante do problema. Aquelas que conseguem enfrentá-los e dão a volta por cima. O meu desejo é que você se enquadre nesse grupo de pessoas que superam, principalmente pelo poder de Deus. Conta-nos uma história, um carioca, de 30 anos, que se atirou de uma altura de 45 metros da ponte Rio-Niterói. Quando a repórter foi entrevistá-lo, perguntou por que ele havia feito aquilo. Ele sobreviveu. E ele disse que foi angústia, desespero e vergonha. Haverá, querido, sempre dois tipos de multidões. A multidão dos amargurados e sem esperança, a multidão daqueles que se encontraram com Jesus e viram a Deus. O meu desejo nessa noite é que você se enquadre nessa multidão que se encontra com Jesus, nessa multidão que vê a Deus e nessa multidão que pode dar a volta por cima pelo poder de Deus. Queridos, esse texto que nós lemos aqui, de Lucas capítulo 7, ensina para nós uma tremenda verdade. Que tremenda verdade esse texto nos ensina? A infelicidade ou a felicidade das pessoas diz respeito sempre ao ponto de referência de cada uma. Isso é verdade. A sua felicidade vai depender do ponto da sua referência, mas a sua infelicidade também vai depender qual é a sua referência. Você percebe aqui nesse texto que lemos, a primeira multidão estava feliz, cheia de emoção e alegria, mas por um motivo especial. Estava tendo como ponto de referência quem? Jesus. Então, essa é uma tremenda verdade que você encontra nesse texto aqui. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade vai depender da nossa referência. Por que tinha uma multidão feliz ali? Porque essa multidão tinha uma referência, que era Jesus. Estava tendo como ponto de referência quem? Cristo. E a segunda multidão estava ali infeliz, e também não era à toa, queridos. Estava tendo como ponto de referência o quê? Um objeto morto. O corpo de uma criança, certo? De um filho que estava sem vida. Então, queridos, essa multidão que tinha como uma referência morta, estava indo para o cemitério. E eu pergunto, qual é a referência da sua vida? Você está se focalizando em Jesus? Ou você está se focalizando apenas nos seus problemas, na sua angústia, na sua infelicidade? Por isso que a referência que você tem vai dizer se você estará no caminho da felicidade, apesar da adversidade ou da infelicidade. Eu espero que a sua referência sempre seja Jesus, como aquela multidão. Ela estava feliz, não era à toa, tinha como referência Cristo. E o meu desejo nessa noite é que você tenha essa referência sempre na sua vida. Irmãos, o ponto de referência da multidão infeliz estava morto. O filho da viúva representa para nós, nesses dias, todas as canalizações de esperança que colocamos em coisas, objetos, sentimentos ou pessoas que sucumbiram diante de nós. Aquele corpo sem vida, certo? Aquela multidão tinha como referência, representa hoje para nós, certo? Os objetos, as coisas, os sentimentos que nós colocamos. E quando esses sentimentos acabam, a sua felicidade acaba também. E quando você realmente perde essa referência, não é uma referência viva, uma referência de poder, quando essa referência acaba, a sua alegria também acaba. Quantas vezes, irmãos, esperamos e idealizamos tantas coisas externas e, na verdade, por serem passageiras, não nos garantem a felicidade. E eu pergunto,
onde você está colocando a sua vida? Qual é a referência da sua vida? Será que a referência da sua vida é apenas os seus sonhos? É apenas uma pessoa? Talvez a referência da sua vida é algo que está te levando para o cemitério. E quando essa referência acaba, quando essa referência ela sucumbe, a sua felicidade acaba também. Porque a morte desse projeto, seu ponto de referência, tudo está sucumbindo. E eu pergunto, será que eu estou falando para alguém que está carregando um sentimento de fracasso e derrota? Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está carregando esse sentimento de fracasso e derrota? A semelhança da viúva, alguns talvez estejam carregando o caixão dos seus sonhos para o cemitério, para serem enterrados ali. Se você está carregando esse sentimento, se você está carregando os seus sonhos para o cemitério, como aquela viúva que estava carregando o seu filho sem vida para ser enterrado, se esse é o resumo da sua vida e dos seus sonhos, eu quero dizer que há uma saída. Por isso que, nesse momento, eu gostaria que você abrisse o seu coração, abrisse a sua mente para entender, à luz da palavra de Deus, qual é a saída para o seu fracasso, para a sua derrota, para a sua infelicidade. E eu faço uma pergunta. O que Jesus fez quando viu essa multidão sem esperança? O que Jesus fez? Será que ele agiu de uma maneira indiferente? O que ele fez? A primeira coisa que Jesus fez, irmãos, quando ele viu aquela multidão que estava carregando ali um caixão, com aquela criança sem vida, estava indo para o cemitério, a primeira coisa que ele fez, Jesus olhou para aquela multidão e sentiu compaixão. É o que diz a Bíblia. Ele sentiu compaixão. Jesus se importou com a tragédia daquele povo. Ou seja, Jesus ele não é indiferente. Ele não é indiferente à sua dor, ele não é indiferente ao seu sentimento, ele não é indiferente, certo? Talvez ao luto que você esteja passando. Jesus se importou, queridos, com a tragédia daquele povo. Ele se importou realmente, ele teve compaixão. Jesus não é indiferente às suas dores. Jesus se importa com você e sente o seu drama. Assim como ele sentiu compaixão para aquela multidão que estava indo para o cemitério, carregando ali aquele corpo sem vida, eu quero dizer que Jesus ele sente compaixão também por você. Jesus ele sente o seu drama, ele sente a luta do seu casamento, ele sente a dor intensa que você está sentindo. Como diz um pensamento, Jesus é o nervo do universo, o que fere você, vai nele também. A dor que você está sentindo é a dor que Jesus está sentindo. Jesus, ele sente compaixão de você. A primeira coisa que ele fez com aquela multidão é a primeira coisa que ele quer fazer com a sua vida. Ele quer realmente sentir compaixão. A segunda coisa que Jesus fez, além de compaixão, ele consolou. Olha só, o que Jesus falou? Principalmente para aquela mãe que estava chorando ali no caixão do seu filho. O que Jesus falou? Não chores, ainda não é o fim. Não sabes o que pode acontecer. Ou seja, ainda há esperança, pode existir consolo, pode acontecer algo na sua vida, assim como ia acontecer algo na vida daquela mulher, por intermédio de Jesus. Eu quero dizer que em algum momento Jesus ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Ele não quer apenas sentir compaixão, ele não quer apenas te consolar, mas ele quer colocar um fim naquilo que está te machucando. Em Jesus, irmãos, nós encontramos esperança, mesmo quando a tragédia parece irreversível. Não era irreversível aos olhos humanos aquela tragédia? O que restava para aquela multidão, além de chorar, é levar aquele corpo para ser enterrado. Aos olhos humanos, era uma tragédia irreversível.
Mas estava diante daquela multidão, irmãos, o Senhor Jesus, aquele que pode fazer milagres, aquele que pode fazer o impossível. Estava diante daquela multidão, algo irreversível para a multidão, não para Jesus. Além de Jesus sentir compaixão, além de Jesus consolar, a terceira coisa que Jesus fez, houve uma intervenção de Jesus no espírito de total reconstrução. O que Jesus fez? Ele parou o caixão, parou o enterro, parou a morte. Aquilo que era irreversível aos olhos humanos, para Jesus tudo era possível. Ele parou, queridos, o caixão. Ele parou o enterro. Ele parou a morte. Ou seja, ele interferiu. Ele olhou para aquele que estava morto e disse: eu te mando, levanta-te, erga-te, sente em pé, assuma a postura. Foi o que Jesus fez. Irmãos, olha que milagre extraordinário. Jesus, ele fez um milagre na sua etapa. Ele consolou, ele teve compaixão, certo? Mas ele interferiu na morte. Ele pediu para que aquele corpo levantasse. A Bíblia me autoriza a dizer que Jesus tem poder de interferir na sua tragédia. Amém? Eu não sei qual é a tragédia que você está passando, mas Jesus sabe. Eu quero dizer, baseado nesse texto bíblico, Jesus me autoriza a dizer, ele tem poder para interferir na sua tragédia. Talvez a sua tragédia seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual, seja na sua saúde. Jesus, ele está me dando autoridade para dizer, ele pode interferir, porque a Bíblia fala, ele interferiu ali o quê? O caixão, ele interferiu o enterro, ele interferiu a morte. Hoje ele pode dizer ao seu casamento ruído, eu te mando, levanta-te. Não foi isso que ele falou para aquele corpo? Ele pode dizer para a sua vida moral arrasada, levanta-te. Ele pode dizer para o seu coração despedaçado, erga-te. Ele pode dizer para a sua vida destruturada, estrutura-te. Ele pode preencher o vazio, limpar todos os seus pecados. É isso que eu aprendo nesse texto, queridos. Ele interferiu. Se ele interferiu em algo impossível aos olhos humanos, ele pode interferir em qualquer tragédia que você esteja vivendo e passando, se você confiar. Hoje, queridos, pode haver alguma coisa da parte de Deus em sua vida. Ele pode interferir para reconstruir. Foi isso que ele fez. Ele interferiu aquela morte para depois reconstruir aquela vida. É a quarta lição. Quarta coisa que Jesus Cristo fez. Em quarto lugar, Jesus restituiu o moço, a sua mãe, aquela que chorava, que estava desiludida. Ele pegou o objeto da sua desesperança e devolveu vivo. Jesus, ele quer restituir a alegria e a paz em você. Ele quer restituir uma vida limpa. Ele quer restituir o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha. Ele quer restituir a esperança. Jesus pode fazer isso por você, eu não tenho a menor dúvida. Se aconteceu na vida daquela viúva, certo? Se aconteceu na vida daquela mulher que perdeu o seu único filho, ele, queridos, restituiu vivo. Ele interferiu a morte para depois restituir. É isso que Jesus vai fazer. Ele vai interferir tudo aquilo que está impedindo a sua alegria, a sua felicidade, certo? Tudo que está impedindo o seu crescimento, ele vai interferir para depois restituir. E Jesus é especialista nisso, irmãos. Não tenho a menor dúvida. Mas a Bíblia nos fala que havia uma segunda multidão. Os que estavam olhando para um referencial vivo. Estavam concentrados em Jesus. Essa era a segunda multidão.
essas duas multidões se encontraram na saída ou na entrada daquela cidade. A grande diferença disso é aquele para o qual se olha e segue. Aí está. Você está seguindo o quê? Você está olhando para quê? Uma multidão estava seguindo um caixão e olhando para um objeto morto. A outra multidão estava seguindo e olhando para Jesus. Aí está a diferença. Você está olhando para o quê? Seguindo o quê? Qual é a referência da sua vida? A referência da sua vida é Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que contemplar o poder de Cristo, queridos. Apenas Jesus pode fazer brotar felicidade e paz em meio às catástrofes da vida. Olha só. Somente Jesus conseguiu brotar felicidade daquela multidão infeliz. Somente Jesus. Então, Jesus, ele pode tirar vida onde não existe mais. Jesus, ele pode, irmãos, tirar alegria onde não existe mais. Jesus, ele pode tirar vida e vida eterna de uma catástrofe, se você quiser. Aconteceu com aquela multidão. Mas o ponto de partida é o quê? É a nossa referência. O que nós estamos seguindo? Em meio a toda essa crise, nós podemos ser felizes e ter a convicção que teve Paulo, irmãos. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise dessa pandemia, mas mesmo diante do cenário que nós estamos vivendo, nós podemos falar como Paulo. Abra a Bíblia, lá em Romanos capítulo 8. Olha o que Paulo falou, queridos. Romanos capítulo 8. Mesmo diante de qualquer tragédia, mesmo diante de qualquer situação difícil, nós podemos extrair um otimismo, uma felicidade, se quisermos, como Paulo. Olha o que diz Paulo aqui nos versos 38 e 39 de Romanos. Olha o que diz Paulo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, que é coisa pior do que a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Olha só, você sabe como foi a vida de Paulo. Paulo, ele foi martirizado. Paulo, ele estava preso. Mas mesmo diante de uma situação que não lhe trazia alegria, que não lhe trazia nenhum contentamento, mas mesmo assim, Paulo, ele falou, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, queridos, aqui nós temos que aprender uma lição. Nós estamos olhando para quem? Nós estamos seguindo a quem? Você está seguindo a tragédia desse mundo? Você está sendo motivado pela tragédia desse mundo? Ou você está olhando e seguindo as promessas de Deus? Esse Deus não mudou, irmãos. Ele não mudou. Assim como ele fez esse grande milagre na vida dessa mulher, restituindo com vida o seu filho sem vida, ele quer fazer o mesmo para você. Mas o importante é, você está olhando para quem? Para a sua tragédia? Ou você está contemplando, mesmo diante da tragédia, a esperança em Cristo Jesus? Em outras palavras, o que Paulo quis dizer? Haja um eclipse, chova sobre nós, alinhe-se os planetas, diminua o salário, aconteça o que acontecer, venha o fato que vier, nada irá nos separar do amor de Jesus. Nada, queridos, nada. Nem mesmo essa pandemia irá nos separar do amor de Jesus. Nada irá nos separar. Isso que você realmente precisa focalizar em Cristo. Nós temos uma motivação para viver e para andar. Não façamos parte dessa multidão de infelizes, desesperançados, filhos do cemitério, andando para a sepultura. Nascemos para a vida, para a esperança e para o céu. Amém? Queridos, nós nascemos para a vida. Nós nascemos para a esperança. Nós nascemos para o céu. Deus, ele nos tirou lá do lamaçal do pecado. Deus nos colocou numa igreja, certo? A igreja da profecia, uma igreja bíblica,
Deus nos deu esperança. Nós nascemos para a vida. Nós nascemos para o céu e não para o cemitério, não para a tragédia. Por isso que eu quero fazer a seguinte pergunta para você. A qual das multidões você pertence? É uma pergunta retórica que você vai responder para você. A qual das multidões você pertence? Essa multidão que está indo, levando para o cemitério? Ou essa multidão que está sendo conduzida por Jesus, um referencial vivo e um referencial de salvação? Outra pergunta. Você faz parte daquele povo feliz? Você faz parte dessa multidão que, apesar da crise, continua olhando e seguindo a Jesus? Mesmo diante dessa crise, irmãos, pessoas morrendo, pessoas sendo infectadas, pessoas passando desespero, certo? Você ainda consegue olhar para Jesus? Ou você faz parte daquela multidão dos desesperançados, daqueles que estão desgastados da vida, daqueles que andam com um vazio no coração, com a multidão dos enlutados, que só enxergam a morte? Se você não consegue ver o céu, a vida eterna e o perdão dos seus pecados, em nome de Jesus, quero convidá-lo a trocar de multidão. Eu quero te convidar nessa noite, troque de multidão. Tenha como referência Jesus. Jesus vai te levar para o céu. Esse é o desejo que ele tem no coração dele. Eu quero te convidar a olhar para a esperança. Eu quero te convidar a olhar para Jesus nesta noite. Uma nova vida começa, irmãos, quando aceitamos ouvir a voz de Jesus. Algo vai acontecer conosco. Em nome de Jesus, mude de multidão, se for o caso. Está bem perto de você a decisão ao alcance de uma oração, ao alcance da sua fé, você mudar de multidão. E eu quero encerrar aqui lendo um texto, Apocalipse capítulo 7. A Bíblia fala que nós iremos pertencer a uma multidão, mas uma multidão que vai clamar, vai falar, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Uma multidão com palmas nas mãos irão louvar e nos seus lábios o cântico do Cordeiro. E o meu desejo é que você faça parte dessa multidão, a começar agora. Apocalipse capítulo 7. Olha o que diz esse capítulo, verso 9. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O meu desejo é que você desejar faça parte dessa multidão, que vai ter nos lábios a certeza da salvação, vai ter nos lábios o cântico do Cordeiro. Queridos, Deus nos deu o livre-arbítrio. O destino de nossa vida está em nossas mãos. Precisamos fazer a nossa parte, que é escolher a qual multidão queremos pertencer. A qual multidão você quer pertencer? Qual é o seu desejo? Deus tem como referência, irmãos, uma multidão bem melhor para você participar. E Deus é o Deus dos milagres. É esse Deus que pode curar, restaurar. E o meu desejo é que você tome a decisão de pertencer a essa multidão que tem como referência, que tem como guia o Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite tranquila e feliz. Que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo. E que essa semana seja uma semana bem melhor para você, mesmo diante de qualquer situação e desafio que você venha passar. Que Deus te abençoe. É o meu desejo, a minha oração. Amém.